Ele vendeu o gado inteiro dele para criar abelhas. Que é para colocar bovinocultura, suinocultura, tudo no chinelo, porque a apicultura tem sido a grande oportunidade do agronegócio brasileiro e mundial. Então, Felipe, hoje a gente vai explicar o porquê que tá colocando no chinelo. No começo do nosso episódio aqui, eu falei que a apicultura tá deixando o gado no chinelo, né? Muita gente não acredita nisso, muita gente tem sempre essa discussão quando a gente fala isso, né? Será que a abelha rende mais que o boi? A abelha rende mais que o porco, mais que o peixe? E eu lembro, né, que a gente tem alguns alunos, né? Tem o Derli, Marília. O Derli, quando ele entrou lá no congresso, ele trabalhava com gado, ele tinha ali algum gado e tudo mais, e ele falou pra mim que o gado não tava dando certo pra ele, que ele já criava gado, tinha ali algumas cabeças, mas que não tava conseguindo escalar. Ele vendeu o gado inteiro dele pra criar abelhas. Né? E, pô, ele fez o último, acho que no último desafio 30 dias aí, que a gente fez lá na mentoria, ele bateu aí mais 6 mil reais, não foi? Exatamente. Você que acompanhou isso, né, Maria? Detalhe ainda, bateu aí mais de 6 mil reais e nesse último desafio que a gente fez pra ele, ele já terminou o desafio com um produto... Cifado, né? Cifado, produto todo registrado. Um produto todo regularizado, que ele pode vender em qualquer lugar e que nenhuma fiscalização vai poder mexer com o produto dele, porque tá tudo regular. Então isso foi o melhor desse desafio pro Derli. Ele inclusive fez esse desafio como pessoal, né? Sim, desafio dele que ele falou assim, além de bater a questão da meta financeira, ainda tem a parte burocrática da regularização do meu produto, que eu quero finalizar esse desafio com um produto regularizado e bateu a meta. Então aí, parabéns pro Derli. Pois é, a gente tem alunos, né, e não só o Derli, vários alunos que trabalhavam com outras atividades e foram deixando essas atividades para trabalhar com a apicultura. A gente também tem o Wilton. O Wilton, acho que você lembra dele, né? Sim. O Wilton é um aluno nosso que bateu em mais 100 mil por ano e ele era mecânico, né? Ele tinha uma mecânica, ele trabalhava ali consertando carro naquela selva Sim. de pedra e ele largou esse trabalho dele também na mecânica para trabalhar com a apicultura. E essa, galera, são algumas histórias que a gente tem dentro da nossa mentoria de várias e várias, né, que acontecem, não? E assim, pô, a gente... dentro da escola de apicultura, a gente já viu histórias de mais de 20 mil alunos, né? Já teve mais de 20 mil alunos que passaram dentro da escola de apicultura e tem inúmeros e inúmeros casos desses. Mas, Marília, a gente está entendendo aqui, né, que existe essa oportunidade, algumas pessoas já enxergaram essa oportunidade da apicultura, tem gente que já deixou de trabalhar com algumas criações para focar na apicultura, mas me conta aí o que é apicultura, né? O que é apicultura mesmo? Bora lá então! A apicultura é a criação de abelhas com ferrão com o intuito de tirar os produtos das abelhas. Quais produtos são esses? Mel, própolis, a própria cera da abelha, geleia real. A gente tem produtos que pessoas nem conhecem, que às vezes pode ser uma aptoxina, que é o veneno da abelha. Veja só, a gente aproveita até mesmo o veneno da abelha. Então, as abelhas, elas têm produtos maravilhosos que tanto são muito eficazes ali para as abelhas, quanto também para nós, seres humanos. Então, todos esses produtos, quando a gente consegue ali valorizar eles, fazer uma boa comercialização dele, dá uma excelente rentabilidade, que é o que a gente está querendo mostrar aqui para vocês, que é para colocar bovinocultura, suinocultura, tudo no chinelo, porque a apicultura tem sido a grande oportunidade do agronegócio brasileiro e mundial. Então, Felipe, hoje a gente vai explicar o porquê que tá colocando no chinelo. Eu queria primeiro que você explicasse pra gente o que a apicultura é parecida com outras atividades. Porque depois disso a gente vai falar o que ela difere dessas outras atividades. Exatamente. Porque o que acontece? Muita gente, como o Felipe falou mesmo, a gente fala de apicultura, não sabe nem o que é. Mas ela é uma atividade do agronegócio, assim como qualquer outra atividade do agro. Bovinocultura, suinocultura. Então, assim, qualquer atividade que tem que ser feita na zona rural é uma atividade do agronegócio. E a apicultura, ela precisa ser feita na zona rural. E você sabe por quê? Mas olha, eu ouvi falar, Marília, que dá pra você, que você não pode criar abelha na cidade, mas que tem um lugar que pode, que é na janela da sua sogra. Isso é verdade?
Que isso, Felipe? Você não gosta da sua sogra? Pô, brincadeira. Eu adoro minha sogra. Minha sogra é um amor de pessoa. Um amor de pessoa, né? Maravilha, gente. Mas realmente não pode, né, Marília? Não. Você não pode criar abelhas dentro da cidade, né? Exatamente. É uma atividade que precisa ser feita na zona rural e aí é onde que as semelhanças vão se acabando com as outras atividades do agronegócio brasileiro. Por que que essas atividades, elas são diferentes da apicultura? Por exemplo, se você é um criador de gado, criador de vaca, você vai precisar o quê? Principalmente de pasto, se você vai criar esse gado a pasto. Para você ter gado a pasto, você precisa de quê? Muita terra, né, Felipe? Terra. Então, para você criar aí 100 cabeças de gado, é terra que você precisa. Na apicultura, eu preciso de uma terra grande? Não precisa, né? Inclusive, apicultura, galera, esse é o primeiro choque quando a gente fala de apicultura, comparando com outras atividades do agro. A apicultura não precisa nem ter terra. A gente tem pesquisas dentro da escola de apicultura que mostram que 40% dos nossos alunos não têm terra e eles trabalham com apicultura. Agora, por que eles conseguem trabalhar apicultura apesar de não ter terra? Exatamente, porque eles conseguem trabalhar em terra de terceiro. Esse terceiro pode ser um familiar, um amigo ou uma propriedade que você estava andando ali, simplesmente viu que era um bom local para se ter criação de abelhas, que tem pasto apícola, que o pasto apícola é o pasto das abelhas. E a pessoa vê que é um bom lugar, vai lá e faz uma proposta para arrendar um pedacinho de chão. E sabe que pedacinho é esse, Felipe? Uma área de 12 por 30. 12 por 30 dá 360 metros quadrados. Felipe, 360 metros quadrados é um lote urbano na capital. E aí eu consigo colocar lá uma quantidade de colmeia que às vezes pode chegar, por exemplo, dependendo da qualidade do pasto apícola, até 100 colmeias nesse pasto. Imagina só, num lote de 360 metros quadrados, você conseguir produzir aí 1 tonelada, mais de 1 tonelada de mel. Então, essa é uma das características que faz com que a apicultura, ela coloca no chinelo a bovinocultura. Com Boa, certeza. essa é uma dos que eu mais gosto, porque essa área pequena, galera, que a gente precisa para criar abelhas, é justamente por isso que muita gente faz em terra de terceiros. Quanto que custa para você arrendar 100 hectares, né, para criar gado? 1.000 hectares para criar gado, para plantar soja, né? Vai custar um preço alto para você fazer esse arrendamento. Agora, quando você vai buscar montar um apiário na terra de terceiros, o que você precisa é um espaço tão pequeno que para aquele latifundiário, aquela pessoa que tem uma grande terra, não vai fazer diferença. E o melhor, muitas vezes você vai montar o apiário naquela área que ele nem está querendo, que é o quê? A área de APP. Área de, perto ali, na beirada ali, na mata, como é que chama? do pasto, naquela beirada ali da área de preservação permanente. Exatamente. Que é um lugar que muitas vezes o dono da propriedade nem consegue explorar, mas é o melhor lugar para você colocar abelha. Felipe, tem uma coisa tão incrível que eu acho, que tem regiões do Brasil, principalmente, que tem APPs que é quase 100% da área que tem que ser preservada. Então, qual atividade que eu faria ali naquela APP? Então, a apicultura é perfeita para esses locais que você não pode desmatar para fazer um pasto, você não pode desmatar para fazer uma lavoura. Então tá aí a solução do problema de muita gente que comprou uma terra, quando a fé o governo foi lá e falou que precisa ter 80%, 90% de área de preservação permanente. E sabe o que é outra coisa interessante dessa área que a gente pode arrendar, Felipe? Nem sempre eu pago no dinheiro, acredita? É verdade. É isso aí, tem vez que eu pago, sabe em quanto? Mel, balde de mel. Muitas vezes, galera, quando você vai negociar ali com aquele dono daquela terra, é um espaço muito pequeno. Então, se fosse para colocar ali na ponta do lápis, é um valor que talvez não faça sentido você pagar e nem faça sentido ele. A gente até ensina dentro da mentoria como que você faz um arrendamento de terra dando parte da produção. A gente aqui da Escola de Apicultura mesmo já teve apiário que a gente pagava, se eu não me engano, era 10% da produção de mel na terra de um terceiro, antes de ter esse rancho nobre, né, no apiário anterior. E isso é uma coisa que você não consegue fazer com gado, que você não consegue fazer com peixe. Não dá para você arrendar ali um espaço de 12 por 30 metros e criar peixe. Também não dá para fazer com gado, não dá para fazer com porco. Então, é uma das maiores diferenças aí da apicultura.